Olá, me chamo Sandra, onde vou retratar para vocês a minha experiência com a ressonância harmônica. Bom, conheci o trabalho do mestre Hélio Couto agora no ano de 2021. Um excelente trabalho, ele é muito organizado, ele tem um site de educação, ele é palestrante, ele é escritor de livros, ele ajuda as pessoas, faz um trabalho maravilhoso e algumas pessoas criticam o trabalho por não conhecer, evidentemente, e porque o trabalho tem um custo financeiro, tem uma estrutura por trás do trabalho, então ele cobra pelo trabalho da ressonância harmônica. Ele cobra, no entanto, ele tem um trabalho que ele faz filântropo, onde ele fornece também este mesmo trabalho para pessoas carentes, da Igreja Cristã de Atom. Eu não trabalho com o mestre Hélio, eu não tenho nenhuma propriedade para falar sobre o trabalho dele, sobre a pessoa dele, visto que estas informações elas estão amplamente divulgadas na internet e a própria história dele em si é um autorretrato do que ele é e do que o trabalho dele é. Neste momento eu vou me concentrar apenas na minha experiência. Como eu estava falando, em 2021 foi um ano muito decisivo na minha vida, um ano que foi um divisor de águas em todos os aspectos. Um grande desafio, eu incorporava, como muitos ao meu entorno, eram atuantes no arquétipo do mito de Sísifo. Levanta a grande pedra até o final da montanha e depois ela rebola para o outro lado. Então a vida para mim, o interessante da vida eu respirava isso, tinha que ter muito suor, correr muito atrás, competir por uma posição no emprego, se sentir ameaçada pelas pessoas, tá sempre naquela expectativa de ameaça, não é? Isso não é de forma consciente, gente, tá? A gente está falando assim com um pouco de exagero, mas são coisas que são incutidas na nossa vida e a gente não percebe, porque são as formações das crenças. Então a gente já é colocada no jogo, não é? Para combater, e é bem cedo mesmo. Eu sou formada em psicologia, eu já atuei nas organizações com desenvolvimento de pessoas. Era um trabalho que me dava muita satisfação até certo ponto. E num outro sentido, fui me desgastando pelo campo competitivo. As minhas crenças elas foram me bloqueando e cheguei a um ponto que eu não quis mais ter convivência com as pessoas. Não sei até que ponto isso foi uma coisa mórbida, mas eu me sentia funcional. Sempre me senti funcional, embora não percebesse que estava me distanciando um pouco da realidade. Então dá para vocês perceberem como foi que eu me senti, né? Num momento de pandemia, as pessoas entraram em pânico porque estavam isoladas e eu nem tanto. Eu me senti um pouco confortável com o isolamento e me senti mais à vontade para ficar na minha ostra e ir atrás de coisas que eu tinha vontade de aprender, de conhecer. Sempre fui uma pessoa muito voltada para o oculto. Eu sempre tive interesse nessas questões assim, do oculto, daquilo que não se está vendo. Assim, um pouco bruxinha mesmo. Então eu me interessava por assuntos do kardecismo, participava de reuniões, fazia os tratamentos, fazia trabalhos voluntários, mas quando chegava um momento que dizia: Sandra, vá fazer parte ali, acolá, eu não queria me comprometer, porque esse lado aí das relações humanas, de
de embate, de combate. Eu não gostava, eu não me sentia bem em competir. E não sei se até que ponto isso para mim foi um fator de desvantagem. Eu não vejo que tenha sido. A pessoa que eu me tornei hoje, esse olhar que eu tenho, essa sensibilidade para entender com mais facilidade quando você se depara com uma palestra como as do Mestre Hélio, para mim, maravilhoso. Parecia que eu estava em casa, parecia que eu estava lá sentada e ajudando ele a dar aquela palestra. O caminho das palestras, ele vai te dar uma visão geral, organizada. Ele vai te indicar como você vai ter um melhor aproveitamento, porque ele vai te dar a ordem das palestras. Ele vai te deixar assim, no ponto de você entender qual é a mensagem geral desse trabalho. O que é a onda que ele nos passa, que ele personaliza para cada pessoa. Tecnicamente eu não saberia te explicar. O que eu posso falar com propriedade é sobre a minha experiência. O que foi esse meu primeiro trimestre, né? A minha primeira onda, que é a que eu estou me referindo aqui. O que é essa experiência para mim? Como eu entrei nessa experiência, como eu estou atravessando essa experiência. Eu diria que é uma caminhada também. Se eu estou aqui te falando que a jornada física, todo o meu histórico como pessoa comum na sociedade, ele teve algumas dificuldades, enfrentar essa outra realidade agora, com o trabalho da onda, a ação da onda, as catástrofes, as mudanças de paradigma, com tão pouco tempo. Eu diria que todo o movimento da minha vida, todo o tempo da minha vida, e esses 3 meses, eles estão basicamente com um peso igual, peso parecido. É um novo desafio. Requer que eu avance, que eu quebre paradigmas. Agora deixa eu falar um pouco dessa experiência assim, mais sistemática, mais prática dos meus resultados. Eu me sinto uma pessoa melhor, eu me sinto uma pessoa que entende melhor a si mesma, entende melhor o que está acontecendo no meu entorno, não bato mais de frente com algumas coisas. Tenho ainda as minhas convicções, as coisas que eu construí aqui nessa aparelhagem física, as minhas defesas, elas ainda estão aqui atuando. O diferente é que eu já as identifico, não são mais fantasias e nem eu empurro para debaixo do tapete. Eu as entendo, elas aparecem e eu lido com elas. Mas é importante que cada pessoa que vá se submeter a um trabalho como esse, a uma ferramenta que é uma ferramenta, como o Mestre Hélio fala, não é desenvolvida aqui nesse plano. A pessoa desconhecer que nós estamos em vários planos ao mesmo tempo, que o espaço e que o tempo que está aí, tal como conhecemos, é ilusionário. A pessoa tentar ignorar, tentar colocar pó em cima do que é a realidade do universo, é muito complicado isso. Então, se você tem a sua experiência, se você se submeteu amorosamente a esse trabalho, vem aqui, dê o seu depoimento, vai ser de muita ajuda, vai abrir a cabeça das pessoas a irem buscar mais e mais. Porque não é assim um vídeo, eu estou fazendo aqui esse vídeo e você já vai sair daqui completão. Você não vai assistir um vídeo isolado de um professor, você não vai ler um livro. Você vai ser um buscador, você vai ativar o modo buscador que todos nós temos. Não importa se eu sou intelectualizada ou se eu só vou aprender através de símbolos e de dinâmicas e de vivências. Não importa isso, se eu sou introvertida, se eu sou extrovertida.
a vida em si, o que se apresenta para nós, vai chegar de acordo com o nosso entendimento, com a nossa maturação espiritual ou física. As oportunidades que nós tivemos quando crianças, quando adolescente, este conhecimento ele vai chegar até nós, queiramos ou não. O desenvolvimento, a evolução, ela pode até tardar, mas ela vai chegar a todos, certo? Então, o que foi que aconteceu comigo, além dessas mudanças internas, né? Dessas melhorias de qualidade de pensamentos, chega um pensamento vagueando, me colocando para a situação do copo meio vazio, e eu já consigo identificar. Muda a vibração, muda a estratégia de vida. Aquela característica de evitação que eu tinha, nada mais era do que minhas crenças. Muitas das coisas que eu achava que era só na minha cabeça. Não é mais. Tá certo. Não quero mais ter aquele projeto de vida de sair de casa, de ir atrás de um emprego, ter aquela vidinha mais ou menos, ganhar dinheiro e a vida passar e nada, e nenhum conhecimento, nenhum acréscimo, né? Nenhuma consistência existencial para chamar de minha, na minha bagagem, na minha continuidade ad infinito. Pronto. Então é isso, gente. Os ganhos que eu obtive nesse primeiro momento, nesse fechamento da primeira onda, foram estes ganhos psicológicos, emocionais. Hoje eu sou uma pessoa que medito, não sabia meditar, não sabia respirar, não sabia me autocentrar. Achava que tinha que estar sempre assim, com as luvas no combate, ia faltar. Só tem para um, não tem para outro. Quando o universo é um sistema de suprimentos inesgotáveis. Eu estou falando de suprimentos assim, num termo bastante amplo. Não estou falando de matar as florestas, de contaminar. Isso é uma ação de extermínio material que tem consequências que vão além do que a gente está vendo. Mas eu estou falando num manancial maior. Tudo que existiu, que existe ou que ainda existirá, está aí à nossa disposição. O conhecimento é uma informação. O que acontece hoje, a gente tem um aparelhinho chamado Alexia, que ele vai reconhecer as vibrações da tua voz e ele vai atender. Você dá uma chave e ele responde o que você quer dizer, mas está programado, eu sei. Ele não vai te falar sobre coisas, mas quem foi que fez isso? O que foi que facilitou para que isso acontecesse? Foram as ondas que estão, da qual o trabalho do professor se baseia. Tudo isso que nós temos hoje. Não é interessante? Como é que eu falo com vocês aqui da minha casa e vocês aí? E ninguém para pensar, porque a vida é muito louca, a vida é uma rolagem, e você não pode ter tempo de parar e de refletir, de perguntar. Se você sair do padrão, você já é colocado pro ladinho. Muitas vezes eu fui, viu? Algumas pessoas do meu entorno me consideram esquisita. Aí eu sempre me perguntei, esquisita em relação a quê? A quem? Nunca gostei muito dessa coisa assim de um padrão, mas também nunca me distanciei também do que é o padrão. Bom, gente, eu espero que vocês
possam atravessar por essa experiência que eu estou atravessando. Algumas experiências assim que eu posso falar são essas, da mudança, alguns momentos. Como eu estou fazendo uma transição, eu estou querendo me reconectar com a minha carreira anterior, que eu me afastei, eu quero voltar a trabalhar com psicologia. Eu estou numa imersão em busca dos conteúdos, quero voltar a me relacionar com pessoas dessa área. Em função do trabalho, a gente se depara também com as chamadas catarses. Muitas pessoas escutam os depoimentos e ficam temerosas. Poxa, eu vou entrar nesse trabalho e eu vou perder o meu relacionamento. Gente, não tem isso, não tenha medo disso. Se entreguem. A mudança precisa existir. E esse trabalho do professor Hélio, conforme ele mesmo fala, tem tempo determinado. É uma oportunidade, porque o universo ele precisa se expandir e nós estacionamos a humanidade de alguma forma com toda essa questão aí do poder, dos paradigmas, do controle, das revoluções. Ficou estacionado nisso aí, nós paramos a expansão. E é por isso que essa ferramenta ela emergiu nesse momento, um momento de virada de era. É um estudo muito mais complexo, mas o que a gente pode ter em mente é o seguinte: não pare de estudar, não pare de buscar. Quanto mais melhor nisso aí. Porque o conhecimento ele vai ficar orbitando no universo. As informações, tudo isso são ondas de informações que podemos ter acesso, que podemos ser autores. Algumas pessoas lá na frente poderão utilizar a nossa personalidade com a ressonância. Imagine! Tá? Então a ressonância ela não é magia, ela não é uma magia negra, magia branca, seja lá o que vocês entendem por magia. Não é uma mágica que você vai receber essas ondas, vai ficar sentadinho e depois você vai enriquecer, você vai declamar um livro inteiro complexo de Jung, de física, de matemática. Não é. Você vai precisar também ter a sua parcela de ação, de atitude. No momento em que você escolhe, você já direciona a sua ação, a sua intenção, e você vai criar mecanismos juntamente com o universo, se conectando através de meditação, de conhecimento, busca de conhecimento, sair da caixinha, certo? Agora, com um mês de ressonância pelo Natal, eu comecei a intencionar, e inclusive foi um dos meus pedidos, essa mudança de carreira, né? Essa reconexão com a minha carreira. Eu vinha atualmente trabalhando num trabalho rotineiro, num trabalho sem desafios, e eu decidi que não quero mais isso. E eu comecei a me desligar, eu soltei mesmo, desapeguei, fui afastando, fui desacelerando aquele processo. E, consequentemente, minha renda também foi baixando. Eu fiquei sem recurso, mas eu tenho as ideias na cabeça, eu tenho as intenções e isso foi muito forte e decisivo. Resumindo, eu ganhei esse equipamento aqui que eu estou inaugurando hoje. O meu irmão, ele não mora aqui na cidade, ele do nada ligou para mim e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com internet, não é? Então eu já entendo aí que houve
uma manifestação, né? Isso foi uma cocriação, foi o universo movendo as circunstâncias e as pessoas certas. Eu não tinha um celular, o meu celular nem vídeo fazia. Eu não tinha equipamentos, eu não tinha de onde tirar esses recursos. E eles chegaram para mim, porque um dos meus pedidos, o único até material, foi esse. Eu quero condições de gerar renda, de trabalhar, de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas, de me ajudar, coisa que eu não estava conseguindo na caminhada que eu estava. Então, vamos lá, gente, é só confiar, confiem no processo, se entreguem, se dediquem, estudem. Olha só esse cenário aqui. Esse cenário era o meu ambiente de trabalho, mas ele não tinha essa movimentação aqui de literatura, de livro, foi uma virada de 360 graus. E eu não tive medo. Eu tomo decisões e não tem isso, já é na minha personalidade. Mas, como eu te disse, eu estava me encolhendo, de repente eu me senti moldada com uma circunstância que não estava me levando a lugar nenhum. Então, gente, eu gostaria que vocês me desculpassem pelo primeiro vídeo, não tem como sair perfeito, a gente vai aprimorando, mas a minha intenção maior era essa, era trazer o meu depoimento, porque enquanto eu ainda tinha muitas dúvidas, enquanto eu ainda estava me entregando ao processo, o que muito me ajudou foram os depoimentos das pessoas. Isso eu não vou esquecer. Beleza? Então, muito obrigada. Amo todos vocês.